E por que eu escolhi esse tema? Bom, eu escolhi esse tema porque eu quero provar que pouco espaço não é um obstáculo real para você que quer trabalhar com buquês de noivas e acessórios florais. Eu vou deixar isso claro para você ao longo desse episódio. Mas antes de começar, eu acho importante te dizer, muito importante te dizer, que quando eu comecei, eu também dispunha, tinha muito pouco espaço. Os meus primeiros buquês e acessórios foram produzidos na casa que eu morei, na primeira casa que eu morei, na casa que eu morei antes dessa minha casa que eu moro hoje, e foi no meu primeiro ano de casamento. Era uma casa bem pequena, porém muito aconchegante. Tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E uma varandinha também. Era cerca aí de 50 metros quadrados essa casa. Não era uma casa muito grande. Eu me lembro que na minha sala, a gente ficou rodando muito para encontrar um sofá que coubesse na parede. Tinha que ter exatamente a medida da parede, que era 1,88, uma coisa assim. Lembro até hoje disso, porque a gente rodou muito para encontrar um sofá. Então, realmente, era uma casa pequena. Não tinha espaço para muita coisa. As coisas, os móveis ali no lugar e não cabia mais nada. Mas eu lembro que na minha casa tinha um corredor. Um corredor que saía da sala e ligava ao quarto e ao banheiro, assim, o banheiro de frente. E ali naquele corredor, naquele espacinho, eu vi que dava para colocar uma mesa, essas mesinhas de plástico, sabe? Tipo, do tamanho daquelas mesinhas de bar, sabe? Aquela mesinha de plástico e uma cadeira. Ali cabia um espaço de uma mesa e de uma cadeira. Então, naquele espacinho ali, eu comecei a produzir os meus primeiros buquês de noivas. E eu lembro que essa minha casa não tinha ar-condicionado. Então, às vezes, ficava quente a casa e eu precisava armazenar esses meus primeiros buquês na geladeira. Alguns eu precisava colocar na geladeira quando ia ser entregue no dia seguinte, enfim. Então, no início foi com essas limitações, vamos dizer assim. E eu não tinha ar-condicionado na época na casa, inclusive era um sonho meu aí, conseguir com o meu dinheiro comprar um ar-condicionado. E eu lembro que nessa casa eu fiquei nela durante 5 meses. Cerca de 5 meses, isso. 5 meses nessa casa. E eu produzia em média aí, eu comecei produzindo 2 buquês por final de semana, depois 3, depois 4. Cheguei a produzir aí 5 buquês nessa casa pequena por final de semana, em um final de semana. E nessa época eu já comecei a faturar os 10 mil reais por mês, mesmo estando em uma casa pequena, mesmo tendo pouco espaço. Depois que eu trabalhei bastante nessa casa, eu me mudei, o dinheiro dos buquês me proporcionou morar em uma casa maior, mais bem localizada, uma casa melhor, mas isso aí é outra história. De fato, depois de trabalhar em uma casa maior, me proporcionou reservar um cômodo, um cômodo único para eu conseguir trabalhar. E na casa menor, eu já sentia um pouco mais de dificuldade, porque eu estava começando a ter muita procura. E eu não estava conseguindo armazenar tantos buquês, porque, como eu falei, a minha casa era bem pequena. E mesmo assim, tendo pouco espaço, eu costumava trabalhar em casa, porque não precisa trabalhar todos os dias, então eu costumava trabalhar em um horário mais tranquilo, o horário que meu marido estava fora trabalhando. Então era aquele horário, aquele momento que eu trabalhava, no horário mais tranquilo. E quando ele chegava, já estava tudo liberado, tudo limpo, e a bagunça, o momento ali do trabalho não estava mais ali. E por que trabalhar em uma casa ou um apartamento pequenos pode ser uma grande oportunidade? Quais os benefícios que isso pode gerar? Quais vantagens de trabalhar em uma casa pequena dessa forma? Quando trabalhamos em uma casa pequena, vou dizer aqui para você, eu considero uma vantagem para quem está começando. Por quê? Primeiro porque é um trabalho novo, uma rotina nova de trabalho. Então eu considero aí fundamental que nesse momento você aprenda a ser organizado.
Então, quando você tem um espaço pequeno, você obrigatoriamente precisa ser organizado. Afinal, você está aprendendo uma rotina nova de trabalho. E isso é fundamental. A organização vai fazer parte dessa rotina de trabalho. Então, você vai aprender a ser ainda mais organizada e ainda mais cuidadosa. Segundo, porque você vai precisar criar um processo de produção, um passo a passo. E quando você tem uma casa pequena, tudo precisa ser ali num passo a passo. Você vai se orgulhar. Eu me orgulhava de mim quando eu conseguia seguir todo o checklistzinho ali, me sentia muito vitoriosa, porque mesmo com o meu espaço pequeno, eu estava conseguindo gerir um grande negócio, gerir ali o meu trabalho dentro de casa. E isso nos molda, nos traz mais confiança. A cada produção você se sente mais confiante com o seu trabalho. E você também é muito mais cuidadosa na hora da compra das flores, para que não ocorra aí uma sobra grande de flores. Então você já sabe que tudo tem ali o seu devido lugar. E eu considero uma verdadeira e maravilhosa escola você começar em um lugar pequeno, porque as chances de você crescer são reais. É uma escola e você cresce, você só tem como crescer. Então é muito bom você começar trabalhando ali com pouco e já vislumbrar o muito, o grande que vai vir.